Olá, seja bem-vindo à sua quarta aula do curso de atendente de farmácia. Na aula de hoje, falaremos sobre um assunto muito importante, a indústria farmacêutica. A farmácia, para chegar ao que conhecemos hoje em dia, passou por grandes transformações ao longo da história e tem angariado, em tempo recente, conquistas importantes que resgatam e também ajudam a consolidar uma vocação, a de auxiliar o cidadão na busca de saúde e qualidade de vida. Hoje vamos ver alguns dos marcos deste universo da farmácia e a saúde. A farmácia como um estabelecimento sanitário, ou seja, como uma referência de promoção da saúde. No século X, já se tinha notícia de atividades relacionadas à farmácia, com as chamadas boticas na Espanha e na França. A medicina e a farmácia, nesta época, eram uma só profissão. O boticário, nome que se dava ao farmacêutico, tinha de conhecer e curar doenças. Só no século XVIII é que a profissão farmacêutica separa-se da medicina e o estudo dos remédios ganha impulso. No Brasil, no início, tratar doença e fazer curativo era um grande desafio. Buscava-se ajuda de pajés de tribos indígenas. Depois, os jesuítas instalaram boticas e enfermarias. De lá para cá, muita coisa mudou e muitos homens e mulheres se formaram na profissão farmacêutico. Eis alguns deles. Carlos Drummond de Andrade, além de notável escritor, foi diplomado farmacêutico. John Pemberton, farmacêutico responsável pela criação da fórmula da Coca-Cola. Friedrich Sertuner descobriu a morfina em 1805. O certo é que a farmácia, ao longo de sua trajetória, sempre foi o canal direto, mais próximo da população no que diz respeito à saúde. A farmácia é o estabelecimento mais acessível que você pode ter próximo da sua casa, no local que você mora. Para você ir na farmácia, você não precisa marcar hora, você não precisa ter nenhuma burocracia, você simplesmente entra, lá está aberta. E o farmacêutico é um profissional formado em faculdade, nível superior, ele obrigatoriamente tem que estar na farmácia. E ele está lá para te atender, para te orientar, para falar com você a respeito do teu tratamento, dos medicamentos que você utiliza, como você deve utilizar, para reposicionar qualquer dúvida que você tenha, para te esclarecer e para falar de outras questões da saúde também. Minha mãe já confiava no farmacêutico perto de casa. Ele virou amigo da família. Eu continuo indo lá até hoje. O farmacêutico deve possuir determinadas qualidades para exercer esta nobre profissão. São elas, de acordo com o documento divulgado em 1997 pela Organização Mundial de Saúde, prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde, capaz de tomar decisões, comunicador, líder, gerente, atualizado permanentemente, educador. Só que para chegar a este ponto ocorreram várias situações. Nos Estados Unidos, com o avanço de medicamentos ampliando o arsenal terapêutico, era preciso assegurar o melhor uso deles no tratamento do paciente. Um profissional da equipe de saúde deveria assumir essa responsabilidade. Foi consenso dos demais profissionais que o farmacêutico hospitalar não deveria ficar limitado somente às questões de logística da farmácia. Ele deveria também estar presente junto aos demais profissionais nas alas hospitalares. A partir de 1960 há uma mudança nos currículos dos cursos de farmácia nos Estados Unidos e a evolução da farmácia clínica nos Estados Unidos de 1960 até 1990 faz com que esse profissional ele passe a ser um profissional próximo à equipe de saúde e que tem um papel determinante para a segurança dos pacientes. Com o tempo, alguns profissionais foram deixando as farmácias hospitalares e passaram a atuar nas farmácias comunitárias americanas, que são as farmácias comerciais que conhecemos aqui no Brasil, e ficaram mais perto da comunidade. A partir desse momento, começa a se observar que existem dados cada vez mais alarmantes de mortalidade relacionada a medicamento. Então, Hepler, que é um professor da Universidade da Flórida, e a professora Linda Strand, da Universidade de Minnesota, eles propõem um tipo de cuidado farmacêutico dado por esse profissional que, como já foi dito,
melhore o uso desses medicamentos e reduza os dados de mortalidade relacionados a medicamentos. E a partir de 1990, iniciou-se uma revolução silenciosa em todo o mundo, disseminando uma nova prática sobre o papel do farmacêutico e da farmácia. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, no mesmo ano, ela reconhece que o farmacêutico é um profissional imprescindível para o desenvolvimento do sistema de saúde em todo o mundo. E ela, inclusive, chega a afirmar que o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo à população, porque, diferentemente dos demais, não há necessidade de agendar consulta. E aí, por essa proximidade, eles percebem que a farmácia pode ser a porta de entrada dos sistemas de saúde e que o serviço de atenção farmacêutica ele poderia corroborar as ações da dispensação, que seria a orientação no uso do medicamento, de uma forma mais eventual, né? Como eu diria assim, melhorando ainda mais, incrementando esse serviço farmacêutico, que não ficaria restrito somente a essa dispensação eventual, mas também a um acompanhamento, como eu disse, né, isso é uma coisa minha, seria o personal trainer da farmácia. Aqui, o serviço de atenção farmacêutica, que começou com alguns serviços isolados, tinha um respaldo da Resolução 357 de 2001 do Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia é um órgão que foi criado por lei federal, que normatiza todo o serviço profissional farmacêutico, habilita o farmacêutico ao exercício da profissão e cria as normas legais para esse exercício. Atualmente, os serviços de atenção farmacêutica estão se ampliando em benefício do consumidor brasileiro. A atenção farmacêutica é um processo, ou é um conjunto de ações que o farmacêutico promove em benefício do seu paciente. São ações em que o farmacêutico monitora, avalia condições de saúde, condições de ambiente, condições do paciente durante o uso do medicamento, para que todos esses fatores caminhem ou determinem uma melhoria e a manutenção da qualidade de vida e da saúde daquela pessoa. Para exercer na prática as ações e serviços no contexto da atenção farmacêutica, há uma legislação sanitária para dar suporte ao farmacêutico e à farmácia. É a RDC 44 de 2009 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A farmácia, a partir de então, pôde exercer na prática uma série de serviços à população. Muitos deles nem são de conhecimento por parte do cidadão. Vamos então conhecer melhor alguns deles. Medicamentos. Este é o principal motivo que nos leva à farmácia. Vamos adquirir um remédio, seja ele prescrito pelo médico para tratar alguma doença, ou um medicamento isento de prescrição, os chamados MIPs, para aliviar um mal-estar. E, em geral, nós podemos ter dúvidas sobre como tomar o remédio antes ou após uma refeição. Ingerir com água ou pode ser com leite? Em que dosagem? De quanto em quanto tempo? Pode dar efeitos colaterais, enjoo, dor de cabeça. Infelizmente, pela pressa, né, que as pessoas têm no dia de hoje, todos têm, as pessoas não param para pedir informações sobre o tratamento. Elas ficam ansiosas para adquirir o produto e levar para casa rápido, porque tem outras coisas para fazer. E elas não param para pensar, então é importante fazer esse alerta, que o mais importante num tratamento com medicamento é o modo de fazer o tratamento. Se você simplesmente pegar um produto, levar para sua casa e tomar errado, aquele produto vai fazer mais mal do que bem, provavelmente. Ou ele não vai fazer efeito, ou vai fazer um efeito ao contrário. O medicamento e os venenos, eles são muito parecidos. O que muda é o modo que você utiliza. O medicamento que serve para salvar uma vida, se você utilizar de maneira inadequada, pode matar alguém. O risco de interações medicamentosas é uma realidade, ou seja, já tomo 1, 2, 3 remédios para determinadas doenças e estou adquirindo mais um, sem saber se eles combinam ou se um atrapalha o efeito do outro. É preciso incutir na população a cultura de que, primeiro, o medicamento não é algo que só faz bem, ele pode trazer efeitos adversos e efeitos adversos graves. Por exemplo, se eu for hipertenso, sofrer de pressão alta, não posso tomar determinados analgésicos. A depender das substâncias, pode causar mais prejuízos do que benefícios, até aumentar o risco de um infarto,
para o coração. Uma vez eu tomei um remédio que me fez mal, aí eu parei. Outro exemplo, se eu estiver com dengue sem saber e tomar um medicamento à base de ácido acetil salicílico, posso ter uma complicação tão séria e correr o risco de morrer, inclusive. Cerca de 40% dos casos de intoxicação registrados no estado de São Paulo são causados por medicamentos. E isso ocorre com variadas categorias de remédios. Para se ter uma ideia, dentre os que mais intoxicam estão os antigripais. O responsável por prevenir ou proteger o cidadão do uso inadequado, fora de hora, que pode provocar um agravo, é o profissional técnico que está dentro da farmácia. E o profissional técnico responsável por aquele estabelecimento é o farmacêutico. O farmacêutico pode e deve acompanhar e avaliar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico, promover o uso racional de medicamentos. É preciso que a gente crie uma cultura, e essa cultura, a cultura, ela, de uma certa maneira, ela tem que ser imposta. Eu coloco isso como o exemplo que eu uso é do cinto de segurança. Quando São Paulo, através de uma lei, o cidadão era obrigado a usar cinto de segurança, foi uma guerra. Ninguém queria. Hoje é automático, nós entramos todos nos automóveis e colocamos imediatamente o cinto de segurança, sem questionar a questão da lei. É uma cultura, é a cultura da proteção que eu resisti porque eu não percebia qual era o risco que eu corria. Com medicamento é a mesma coisa. A farmácia tem obrigação, ela tem o dever de promover a proteção e o uso correto do medicamento para o cidadão que no seu recinto adentra. E nós, cidadãos, precisamos também fazer a nossa parte. Na farmácia, procurar o farmacêutico para tirar dúvidas, ou seja, ter o mesmo comportamento e compromisso de quando vamos ao médico, ouvir com atenção. Pode fazer a diferença entre o tratamento fazer efeito e não fazer. E não esquecer também que o tratamento com medicamento é caro, né? Não é barato você se tratar com medicamentos. Então, se tratar com medicamentos, você precisa fazer da maneira correta. Então, não custa nada você perder alguns minutinhos escutando as orientações do farmacêutico. E sempre que se sentir mal ao tomar o medicamento, relate ao farmacêutico da farmácia que você conhece, que você frequenta. A farmácia pode notificar aos órgãos responsáveis, que vão fiscalizar, tomar providências sempre que necessário, para garantir remédios seguros e eficazes para a nossa saúde. Outro serviço de suma importância que a farmácia, como estabelecimento de saúde, pode prestar é a administração de medicamentos. Aliás, a lei vem inclusive para reparar um equívoco. Chegamos ao ponto de que as farmácias não aplicam os injetáveis. O paciente compra um injetável na farmácia e como é que ele vai fazer uso daquele produto? O paciente tem que sair em peregrinação buscando uma farmácia que preste o serviço de aplicação de injeção. Quer dizer, é preciso que a farmácia retome o seu papel sanitário e faça aquilo para o qual ela foi criada a fazer, que é prestar ao cidadão um tipo de assistência que outros estabelecimentos, obviamente, não podem. A farmácia hoje, portanto, pode vender e aplicar medicamentos injetáveis. A aplicação de injeções requer um ambiente fechado, com a higiene adequada para sua realização. Bem como pode oferecer como serviço a inaloterapia, ou seja, fazer inalações. É sempre muito complicado, às vezes a pessoa precisa de uma inalação, os serviços de saúde às vezes estão sem condições de atender, às vezes para uma simples inalação, uma criança, o médico passa lá uma série de inalações, você tem que ir até o hospital, enfrentar fila, e o ambiente hospitalar às vezes ele é até arriscado para uma criança. A farmácia pode oferecer esse serviço, mediante uma receita pode ser aplicada a inalação. Outro serviço também que a farmácia pode prestar é de medir a temperatura. Mais alguns serviços da atenção farmacêutica: aferir a temperatura, aferir a pressão arterial, aferir a glicemia capilar, ou seja, a farmácia pode ajudar a monitorar os pacientes hipertensos e diabéticos. A indústria farmacêutica é um mercado que vem crescendo há muito tempo, movimentando milhões em pesquisas. Ele busca a todo instante novas formulações e soluções para doenças, assim como fisioterápicos e cosméticos. A quantidade de produtos é quase infinita, possuindo cada um as suas próprias denominações e indicações, ditadas de acordo com o tipo de mal ou doença. Os profissionais da indústria farmacêutica estão sempre estudando e descobrindo novas substâncias, fazendo com que este mercado gere bilhões de dólares.
Medicamentos são normalmente formados por número do lote, data de validade, telefone do fabricante para atendimento ao consumidor, lacre, número de registro no Ministério da Saúde e item de segurança. Vamos falar agora sobre os principais tipos de medicamentos. Medicamentos genéricos. São medicamentos em que a formulação é idêntica aos medicamentos de referência, tendo realizado o teste de bioequivalência junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, provando assim possuir o mesmo efeito do de referência. Medicamentos de referência. São medicamentos que possuem registro junto ao Ministério da Saúde por meio da Anvisa, possuindo efeito e eficiência comprovados. Similares. Possuem a mesma formulação dos remédios de referência, porém, diferente dos genéricos, possuem nomes comerciais. Medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. De origem vegetal, o medicamento fitoterápico é processado e obtido através da tecnologia farmacêutica. Ele é normalmente derivado de drogas e vegetais como extrato, suco, óleo, ceras e outras partes retiradas de inúmeras plantas. Possuem diversos componentes fitoquímicos, promovendo um efeito terapêutico, assim como efeitos colaterais. Os homeopáticos fornecem ao paciente pequenas doses dos agentes que ocasionam o mesmo sintoma às pessoas, quando são expostas a uma quantidade maior. Funciona da mesma forma que uma vacina, porém, em sua maior parte, feita por elementos naturais. A cura para pessoas que utilizam esse tipo de tratamento é lenta e gradativa, não apresentando efeitos colaterais. Medicamentos e suas tarjas. Segundo o Ministério da Saúde, os medicamentos são classificados por suas tarjas. Vamos falar sobre cada uma delas. Não tarjado, populares ou OTC. São de venda livre, tendo poucos efeitos colaterais ou contraindicações. A maior parte desses medicamentos é exposta em prateleiras, facilitando o acesso aos clientes. Tarja vermelha sem retenção de receita. Para este tipo de medicamento, é obrigada a prescrição de receita médica, mas nesse caso, não é necessário que a mesma seja retida. Na tarja vermelha está escrito: venda sob prescrição médica. Estes medicamentos possuem sérios efeitos colaterais se forem utilizados incorretamente. Tarja vermelha com retenção de receita. Funcionam da mesma forma, porém possuem no corpo da embalagem a seguinte mensagem: só pode ser vendido com retenção de receita. Tarja preta. Esses medicamentos têm ação sedativa ou ativadora do sistema nervoso central. Só podem ser vendidos por meio de um receituário específico, e o mesmo deve ser retido. Na tarja preta vem impresso: o abuso deste medicamento pode causar dependência. Agora vamos falar um pouco sobre as classes de medicamentos. Analgésicos e antitérmicos. Atuam na inibição de enzimas, catalisando a biossíntese das prostaglandinas, impedindo assim a sensibilidade dos receptores de dor. Anestésicos. Eles produzem analgesia. São utilizados normalmente em cirurgias nas quais é necessário um efeito de relaxamento. Eles funcionam de forma inalada ou injetada. Eles aliviam as dores leves e alguns deles funcionam até como anti-inflamatórios. Antiácidos, digestivos e antieméticos. Os antiácidos são usados no controle de sintomas como azia, indigestão e refluxo gástrico. Geralmente possuem base de hidróxido de alumínio, magnésio e cálcio. Eles auxiliam na digestão, promovendo a reposição de enzimas digestivas. Antialérgicos. São utilizados para combater alergias e seus sintomas. As alergias funcionam por meio de ação do organismo quando algum fator ou elemento causa hipersensibilidade. Isso faz com que ocorra uma reação alérgica, fazendo com que o corpo fabrique histamina, um agente inflamatório. Antibióticos. Eles são capazes de neutralizar a ação das bactérias, impedindo seu crescimento e matando-as. São normalmente utilizadas no combate a infecções como dor de garganta, ouvido ou pulmão. Somente o médico saberá dizer quando é necessário utilizar estes medicamentos. Os antibióticos já são utilizados há mais de 50 anos, sendo a penicilina uma das fórmulas mais antigas. Anti-inflamatórios. Eles contêm, controlam e até mesmo proporcionam cura de diversos tipos de inflamações. Anticoncepcionais. Medicamento com base hormonal que, ao serem utilizados de maneira correta, atuam inibindo a ovulação, suprindo os hormônios, o que dificulta a movimentação dos espermatozoides, evitando assim a implantação do óvulo. Antigripais. Como o próprio nome indica, são utilizados no tratamento de gripes e resfriados. Antihipertensivos. Promovem a estimulação dos receptores centrais, diminuindo assim a pressão arterial. São utilizados no tratamento de pressão alta. Antissépticos. São utilizados visando evitar e destruir a reprodução de micro-organismos, sendo utilizados principalmente na limpeza da área infectada, com função de esterilização. Descongestionantes. Estimulam os receptores adrenérgicos no músculo liso vascular, promovendo uma redução no fluxo sanguíneo, levando ao descongestionamento nasal. Diuréticos. Aumentam a excreção de água no organismo. Normalmente são utilizados no tratamento de edemas, também ajudam na hipertensão, sendo sempre indicados nos casos de glaucoma. Expectorantes. Estimulam e facilitam o deslocamento dos fluidos irritantes.
indicados normalmente em casos de tosse irritante. Ao serem utilizados de forma correta, promovem a excreção do muco, facilitando sua eliminação. Vitaminas. São de grande importância a todas as criaturas, fazendo parte do próprio metabolismo. Ao ter uma dieta balanceada, a pessoa ingere a quantidade necessária de vitaminas, não sendo necessário tomá-las como medicamentos. Formas e apresentações de medicamentos. Aerosol. Embalados em frascos com válvulas, contendo o princípio ativo em cristais, conjugado a um gás. Cápsula. 2 cilindros que encaixam um no outro, contendo em seu interior o medicamento. Colírio. Produzidos utilizando soro fisiológico ou água como veículo, associado ao princípio ativo. Colutório. Obtido através da junção do princípio ativo com glicerina, solução antisséptica e astringente. Comprimido. Fazendo-se a compressão do princípio ativo associado ao amido, talco ou outro veículo, obtém-se comprimido simples. Creme. São rapidamente absorvidos. São produzidos através da associação do princípio ativo com substâncias ácido-gordurosa. Drágeas. Similares a comprimidos, são revestidos com polímeros de açúcar, sendo que a sua absorção é intestinal. Elixir. Álcool misturado ao princípio ativo do medicamento. Enema. Água, glicerina e princípio ativo. Gel. Substância gelatinosa e gordurosa com princípios ativos. Gotas. Fórmulas concentradas, tendo a água como veículo principal. Injetável. Possuem diferentes meios de aplicação. Utilizam veículos aquosos ou oleosos. Pastilha. Possui como veículo principal o açúcar, gelatina ou goma. Tem efeito muitas vezes anestésico. Pó. Talco e amido são utilizados como veículos. O princípio ativo pode ser efervescente ou não. Pomada. Seu princípio ativo é associado a veículos gordurosos, como a vaselina, linolina e outros. Sabonete. O líquido é composto por saponificantes, espessantes, água e princípio ativo. Já o sólido possui a única diferença de ser resfriado de inúmeras formas. Xarope. Grande quantidade de açúcar adicionados à água destilada e princípio ativo. Armazenamento de medicamentos. A armazenagem de medicamentos na farmácia inicia-se no recebimento das mercadorias. Deve-se observar no momento do recebimento a nota fiscal, quantidade de volumes e condições das embalagens. Sempre verifique a data de fabricação e a validade, evitando assim o prejuízo de sua empresa. Armazenamento e acondicionamento. Cada farmácia e drogaria adota um determinado método de armazenamento de acordo com sua necessidade. No momento da estocagem, sempre esteja atento, para que não coloque produtos em locais indevidos. Deixe sempre o lado com a validade bem visível e procure manter os produtos sempre a um fácil acesso. Medicamentos na área de venda. Na área de venda, procure deixar os medicamentos sempre bem organizados por ordem alfabética. As prateleiras e balcões devem estar sempre limpos e organizados. Atenção especial deve ser dada aos produtos controlados, psicotrópicos, sedativos e antidepressivos. Vacinas e insulinas devem estar sempre sob refrigeração, tendo a temperatura controlada para evitar variações da mesma, e não acabar comprometendo a validade e eficácia dos medicamentos. Medicamentos controlados. A1 e A2. Entorpecentes com receita de notificação. A. Na caixa possui uma tarja preta, com a seguinte descrição: venda sob prescrição médica. Atenção, pode causar dependência física ou psíquica. Estas receitas são amarelas com validade de 30 dias. A3. Psicotrópicos que estimulam o sistema nervoso central. B1 e B2. Utilizada para ansiolíticos, tranquilizantes, indutores de sono e antiepiléticos. E a B2 para anorexígenos, normalmente possuem suas receitas na cor azul com a notificação B. C1, C4, C5. Receita branca para antidepressivos, anestésicos, antiepiléticos e para tratamento de acne. C2. Receita branca, mais especial, acompanhada por um termo de risco e consentimento, assinado e preenchido pelo próprio paciente. Estamos encerrando nossa 4ª aula de atendente de farmácia. Na próxima aula, falaremos brevemente sobre como desvendar os mistérios da bula. Também veremos as melhores formas para atender bem nossos clientes. Não deixe de fazer os exercícios propostos em sua apostila. Até mais!